Você sabia que suculenta é um tipo de planta e não uma família de planta? Nós acostumamos chamar todas essas plantas aqui que têm as folhas gordinhas, que guardam bastante água, de suculentas. Mas a família dessas plantas não é suculentas, e sim Crassuelácea. Suculenta é, na verdade, qualquer planta que guarda bastante água nas folhas. Existem mais de 60 famílias de plantas que possuem suculentas. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu quero mostrar 10 plantas que têm as folhas suculentas. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Começando por essa planta linda que é a Zamioculca. Ela guarda bastante água aí no caule e também nas folhas, e por isso ela é uma planta suculenta. Ela é fácil de cultivar e se adapta muito bem a ambientes sombreados, podendo ser cultivada dentro de casa. Essa minha mesmo fica na minha sala. As folhas dela são muito ornamentais, são nesse tom de verde bem brilhante. Quando ela é novinha, ela sai nesse tonzinho de verde mais claro, mas com o tempo ela tende a ficar em um tom de verde mais escuro. E o bom de ter uma Zamioculca é que ela é uma planta que não precisa de muita manutenção. Ela não é exigente quanto à rega, ela aguenta ficar aí vários dias sem rega e também não é muito exigente quanto à adubação. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo para dedicar às suas plantas, a Zamioculca é uma planta ideal para você. A família das peperômias também é uma família de plantas que possuem as folhas suculentas. Várias variedades de peperômias têm essas folhas que guardam bastante água. Começando por essa variedade aqui, que é a Peperomia melancia. Eu acho essa planta lindíssima. Ela tem essa folha toda colorida que lembra muito uma melancia. Deve ser daí que vem esse nome popular. Essa também é uma planta muito fácil de cuidar e deve ser cultivada em ambientes de sombra com bastante claridade. Inclusive, ela pode ser cultivada em ambientes internos dentro de casa. É maravilhoso esse colorido da folha dela, parece até uma planta artificial, de tão perfeita que as folhas dela são. Uma outra variedade de peperômia que guarda bastante água na folha é a Peperomia obtusifolia. Essa daqui é a versão dela variegata. Ela tem essas folhas coloridas nesse tom de verde com um tom bem clarinho, meio amarelado. É uma planta que também é bem fácil aí de cuidar e ela pode ser cultivada tanto na sombra quanto na meia sombra. Para ela manter esse colorido bem bonito que ela tem nas folhas, o ideal é que ela pegue aquele solzinho fraco da manhã ou da tarde. E existe também essa versão aqui que tem as folhas totalmente verdes. É um verde bem escuro e brilhante e a folha dela parece até folha artificial. E nessa época do ano ela costuma florir. Inclusive esse pendão aqui é a flor dela. Não é muito ornamental, o destaque fica por conta da folhagem. A família das begônias também possuem várias variedades aí que têm essas folhas suculentas. Essa daqui é a begônia aconitifolia, chamada aí popularmente de begônia asa de anjo. É uma begônia bem bonita, ela tem essa folha toda desenhada e também guarda bastante água aí na folha. Eu sou encantada com essa folha cheia de pintinhas. Uma outra variedade de begônia que eu tenho por aqui, que também tem a folha suculenta, é a begônia coccinea. Inclusive, essa daqui está florescendo. Olha como é linda a florzinha dessa begônia. É um tom de rosa bem bonito. A folha dela também é um charme só. Também tem esse formatinho aí de asas. Tanto essa variedade aqui quanto a begônia asa de anjo são plantas bem versáteis. Elas podem ser cultivadas em ambientes de sombra, de meia sombra e até mesmo em ambientes de sol. Só que elas precisam ser bem adaptadas. Eu acho que elas ficam mais bonitas quando são cultivadas aí pegando o solzinho da manhã ou da tarde. E uma terceira variedade de begônia que eu tenho por aqui é essa daqui, que possui essas folhas bem escuras e muito ornamentais. É uma folhagem bem diferente, eu acho essa folhagem maravilhosa
E é uma begônia que também guarda bastante água aí nas folhas, então a gente pode dizer que ela é uma planta suculenta. Essa daqui já não tolera ambientes de sol e ela deve ser cultivada em ambientes de sombra com bastante claridade. E é possível fazer mudas dessas 3 variedades de begônia a partir das folhas, que é uma característica bem comum aí das plantas de folhas suculentas. E uma outra plantinha que guarda bastante água nas folhas e por isso ela é uma planta suculenta é a kalanchoe. Aqui eu tenho esses 2 vasinhos, só que esse daqui que tem essa folhinha mais desenhada é uma calandiva, as flores são dobradas. E esse daqui que tem a folha mais lisa é a kalanchoe, a flor dela é simples. Por aqui elas costumam florir no final do inverno e início da primavera. Eu vou deixar foto da floração delas aí no vídeo. São plantas muito fáceis de cuidar e elas podem ser cultivadas aí na sombra com bastante claridade e também na meia sombra, pegando aí um pouco do sol da manhã ou um pouco do sol da tarde. No sol pleno a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque o sol muito forte pode acabar queimando as folhas delas. Mas se sua região tiver aí um sol mais fresco, mais ameno, pode cultivar elas no sol tranquilamente. As kalanchoes são populares e bem fáceis de encontrar em gardens e floriculturas. A próxima planta suculenta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a violeta. Essa é uma planta clássica que lembra casa de vó, mas que não perde a sua beleza. Pode passar anos que as violetas sempre vão encantar qualquer um que vê um vaso delas. Elas têm essas folhas suculentas e peludinhas. As folhas delas são diferentes das folhas das outras plantas que eu mostrei aqui nesse vídeo. Aqui eu tenho várias cores de violeta. Na verdade, eu não, né? A minha mãe que cuida dessas violetas. Ela tem aqui umas 4 ou 5 cores diferentes. Tem uma aqui muito lindinha, essa rosa aqui, as flores dela são maiores e são dobradas, né? Então é uma violeta muito bonita. Tá precisando de um replante que ela está em uma mantegueira. Então a violeta é uma planta que também brota aí pelas folhinhas. A maioria das violetas que a minha mãe tem foram mudas que ela fez a partir das folhas e é assim que ela vai reproduzindo as violetas. São plantas aí que devem ser cultivadas à meia sombra ou sombra. Elas não toleram o sol muito forte nas folhas. Se pegar sol forte, as folhas delas queimam. E são plantas muito lindas, né? Florescem praticamente o ano todo. Tá gostando das plantas suculentas que eu estou mostrando nesse vídeo? Já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre as suculentas. E também outras plantas ornamentais bem bonitas. E uma outra plantinha suculenta bem parecida aí com as violetas é a gloxinia. Essa daqui já está terminando a floração, ela já floriu muito por aqui, agora já está na hora de fazer uma poda nela para ela renovar aí as brotações, soltar uma brotação nova, com folhas novas, mais bonitas e que vai vir com novos botões para ela florir muito por aqui. Essa é uma planta bulbosa e é desse bulbo que solta essa brotação para florir. Mas uma curiosidade sobre ela é que apesar dela ser uma planta bulbosa, ela brota por folhas. Então se a gente pegar uma folhinha dessa daqui, colocar aí no substrato, com certeza ela vai enraizar e soltar uma brotação. É bem parecida com a zamioculca. Primeiro a folhinha vai soltar raízes, depois vai crescer um bulbo e depois que vai surgir uma nova brotação. Essa é uma plantinha que também deve ser cultivada na sombra ou meia sombra. A próxima planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, que também tem as folhinhas suculentas, é a epícia, ou tapete de rainha, que é como ela é chamada popularmente. Essa daqui é a única planta desse vídeo que eu não sei se brota por folhas. Eu nunca tentei fazer mudas da epícia a partir das folhas, então eu não sei se as folhas dela brotam. A epícia é uma planta bem bonita, bem ornamental. Essa variedade aqui possui essas flores vermelhas,
mas existem outras variedades com cores de flor diferente e também estampas de folhas diferentes. É uma planta que deve ser cultivada à sombra ou meia sombra, só que ela pode pegar aí só aquele solzinho mais fraco da manhã ou da tarde. O sol muito forte pode acabar queimando as folhas, que são folhas bem sensíveis. E uma outra variedade dela que eu tenho por aqui é essa de flores rosa. A flor dessa daqui é maior do que a flor da variedade com as flores vermelhas. E a estampa dela também é diferente, é nesse tom mais verde. Também é uma plantinha muito bonita e muito ornamental. E da família dos cactos temos a flor de maio. O cacto também é uma planta suculenta, ele guarda bastante água nas folhas. E com a flor de maio não é diferente. Ela é uma planta que guarda água aí nas folhas e que brota muito fácil. Qualquer galhinho desse aqui da flor de maio que você colocar no substrato vai brotar. A flor de maio também é uma planta que deve ser cultivada na sombra ou meia sombra, diferente da maioria dos cactos que são plantas de sol pleno. Essa planta aqui que tem uma cara e um formato de cacto é a estapélia. Também é uma planta suculenta e ela não é um cacto, apesar de ser chamada aí de cacto estrela, ela não pertence à família Cactácea. A família dela é a Apocynaceae, que é uma família que tem também as uérnias e outras plantas com esse formato aqui de folha. Ela deve ser cultivada aí à meia sombra ou sol pleno. Quando ela é cultivada à meia sombra, ela fica nessa tonalidade mais verde. E quando ela é cultivada a sol pleno, ela tende a ficar aí em uma tonalidade mais arroxeada. Essa é uma planta que floresce, as flores dela são muito bonitas, porém elas não têm um cheiro muito agradável. Essa daqui estava florindo aí recentemente, só que as flores já caíram. E da mesma família aí da estapélia tem a uérnia. Essa daqui também é uma plantinha que guarda bastante água aí nas folhas, porém ela não é um cacto e nem uma suculenta. É uma planta que também floresce, apesar de que essa minha nunca floriu, então eu não sei como que é a flor dela. Tem várias variedades de uérnia aí com flores diferentes, então eu vou precisar esperar essa minha florir para saber qual variedade que ela é. E ela também vai muito bem sendo cultivada na meia sombra ou no sol pleno. E essa próxima planta aqui é a espada. Essa daqui é chamada popularmente de espada de Santa Bárbara, porque ela é variegata, ela tem essa borda amarela ao redor da folha. A espada de São Jorge é a que tem a folha totalmente verde, colorida, né? Mas não tem essa borda variegata. Essa é uma planta muito fácil de cuidar e muito versátil. Ela pode ser cultivada tanto em ambientes de sol quanto em ambientes de sombra e também na meia sombra. E ela se adapta muito bem nesses diferentes ambientes. Ela também é uma planta que guarda bastante água nas folhas, então ela é uma planta suculenta. E o melhor, é muito fácil fazer mudas dessa planta, porque ela brota até as folhas. Ela é ideal aí para quem está começando a cultivar plantas ou também para quem não tem muito tempo para cuidar das plantas, porque ela não é muito exigente quanto à rega, adubação e ela é muito resistente. Então essas são algumas plantas suculentas que eu selecionei para mostrar nesse vídeo. E elas têm em comum o fato de serem plantas suculentas e também de brotarem a partir das folhas. Essa é uma característica das suculentas e das plantas suculentas. A única planta que eu mostrei nesse vídeo que eu não tenho certeza se brota ou não pelas folhas é a epícia. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa lista de planta e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 12 curiosidades sobre as suculentas e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!